Então, assim, eu começo a aula com um convite, né? E esse convite parte, como eu disse, da fala do Gombrich, que é não existe uma coisa chamada arte, só existem artistas. O Gombrich escreveu o História da Arte em 1950. E eu acho absolutamente apavorante que um livro que foi escrito em 1950 ainda é a base para os estudos de arte, história da arte, e não só no Brasil, no mundo. Assim, a gente ainda lê o Gombrich como a base para os nossos estudos. E eu sempre gosto de perguntar, se você fosse cozinhar alguma coisa, você daria preferência a um manual de cozinha de 1950? Né? Assim, porque provavelmente nenhuma das tecnologias que ele diz para você usar ali você tem na tua cozinha, e as que você tem não existiu na época. Então, é algo que te faz pensar, né? Que a gente use ainda o Gombrich com tanta reverência. Na verdade, existe uma explicação muito simples para por que a gente usa o Gombrich ainda e tanto. É porque é uma história da arte bem compreensiva que ele escreveu. Ele colocou bastante coisa ali. Mas ao mesmo tempo que ele fez um dos livros de história da arte mais compreensivos de todos os tempos, também é um livro de história da arte que não tem o nome de nenhuma mulher artista, que não tem o nome de nenhum artista não branco, né? Assim, tem alguns não europeus apenas. Assim, então, ao mesmo tempo que é justificável de um ponto de vista técnico, porque a gente ainda utiliza, de um ponto de vista filosófico, é muito problemático, faz muita água nesse barquinho. E uma das questões que mais me incomoda é justamente essa colocação, né? Não existe uma coisa chamada arte, existem apenas artistas. E porque, para mim, se a gente vai partir do princípio do Gombrich, que não existe arte, e que a arte é só uma abstração, né, que é uma coisa que a arte é que nem chifre, é uma coisa que coloco na tua cabeça, então, artista também não existe. Porque as definições de arte e artista, elas são codependentes. Né, o artista é alguém que faz arte, e a arte é algo que é feito por artistas. Então, se você diz que um não existe, é meio que uma tautologia muito estranha e torta você dizer que o outro não existe. E eu acho que é ainda mais problemático você dizer que existem artistas e não existe arte do que o contrário, porque a maioria das culturas humanas, quer dizer, cultura é humana, né? Mas enfim, a maioria das culturas tem algum conceito de belo, tem algum conceito de apelo estético. Mas pouquíssimas culturas têm um conceito de autor. Ou seja, faz mais sentido dizer que existe arte do que existe artista, porque em algumas culturas a gente encontra o conceito de arte, mas não o conceito de artista. Assim, se você vai, por exemplo, observar culturas da África Ocidental, como os Yorubás, os Igbos, os Hausás, os Ashanti, com frequência não existe uma autoria individualizada, porque você tem várias pessoas trabalhando num mesmo trabalho artístico. E daí simplesmente não tem um nome para designar uma assinatura e tal. Você simplesmente tem uma criação ali que é de uma comunidade, ou de um grupo de pessoas, né, ou de um local, de uma cidade e tal. Então, a autoria, para mim, é uma coisa que é muito mais problemática e muito mais confusa do que a arte em si. Eu coloquei essa imagem aqui é um facsímile, né, de uma pintura mural egípcia que mostra vários trabalhadores empenhados na escultura e pintura de uma estátua. Vocês estão vendo. E o modo como nós achamos que os egípcios trabalhavam, nós achamos porque quem relatou o modo como os artistas egípcios trabalhavam foi um historiador grego, que foi Heródoto. E o Heródoto disse que uma vez que eles delimitavam o plano para uma estátua e qual seria o tamanho, a dimensão e o material que eles iam usar, cada escultor recebia uma parte. Era uma parte que era designada para ele. E ele já sabia como ele tinha que fazer aquela parte especificamente, e ele se encarregava de fazer exatamente do modo como ele esculpia já desde que ele tinha começado a carreira dele 10, 15, 20 anos antes. Então, é uma produção que ela se assemelha muito mais ao que nós hoje em dia associaríamos com artesanato, né, com essa palavra artesanato, do que com a nossa ideia de arte. E, no entanto, a gente não tem nenhum pudor em se referir ao que os egípcios faziam como arte.
que é o que faz a gente pensar. Né? Por que aquilo que naquela época era feito dentro desse modelo nós consideramos arte, mas o que é feito dentro desse mesmo modelo hoje em dia nós não consideramos arte. A gente chama de artesanato, de trabalhos manuais. Então, do convite nós vamos para o beijinho, né? Que daí aqui é a minha colocação, que artistas também não existem. E faz todo sentido dizer que artistas não existem, e faz mais sentido, na minha opinião, dizer que artistas não existem do que dizer que a arte não existe, porque a maioria das obras de arte do mundo, a absoluta maioria das obras de arte já criadas, já concebidas na história do planeta, nós não sabemos quem fez. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas assim, de toda a produção artística já feita, é uma fração muito, muito pequena que a gente sabe o nome da pessoa que fez aquilo. E mesmo quando a gente sabe o nome, se for pegar, por exemplo, um ateliê renascentista, né, é pegar o caso do Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina, ele tinha 4 assistentes. Nós não sabemos o nome de nenhum deles. A gente sabe só o nome do Michelangelo. Né, assim, o Leonardo, o ateliê dele vivia lotado de assistentes. Nós sabemos o nome de tipo uns 2 ou 3. Então, a maior parte das pessoas que estiveram engajadas com produção artística ao longo da história, nós não fazemos ideia de quem elas eram. Então, eu acho que a ideia de artista em si é muito mais controversa do que a ideia de arte. Arte tem em todo lugar, artista não. E vocês vão falar, isso não faz o menor sentido, tio Wilson. Bom, é que artista não é necessariamente a pessoa que faz alguma coisa, quando a gente para pensar, mas é alguém que é reconhecido pelo que está fazendo. Assim, então, uma visão bem eurocêntrica, bem classicista, é que o artista é alguém que é reconhecido, é a assinatura. É uma visão que ela é problemática, com toda certeza, é uma visão que é super colonizadora, mas é uma visão que a gente usa bastante ainda. E daí aqui eu coloco, inclusive, uma figura que, quando ela foi achada, ela foi meio que revolucionária, assim, em termos arqueológicos, que é a Hydria Capucci. Na Hydria Capucci tem essa parte aqui que mostra um ateliê de escultores na Grécia Antiga, no século V. Então é um vaso que é decorado com uma cena de um dos lados, que é um ateliê de escultores trabalhando. Vocês vão notar que tem ali uma figura de uma vitória, né, uma estátua com as 2 asas, é uma estátua que está sendo feita no ateliê. Tem 2 vasinhos pendurados na parede, e tem uma hídria, um vaso grandão embaixo, que está sendo pintado por uma mulher. Com frequência, a gente aprende na escola que, na Atenas antiga, as mulheres ficavam restritas ao ambiente doméstico, né, ao gineceu, que era o espaço da casa onde as mulheres não podiam sair. E hoje em dia, graças a achados arqueológicos como esse daqui, a gente sabe que isso provavelmente só valia para mulheres aristocráticas, para as mulheres das famílias mais ricas. Porque nas famílias mais simples, com certeza elas teriam que trabalhar também para ajudar a sustentar a família. E não seria incomum, certamente, numa cidade como Atenas, você encontrar mulheres trabalhando nas ruas ou em oficinas, como essa daqui que aparece pintando um vaso, fazendo um trabalho que hoje em dia nós consideraríamos artístico. Ou não. Porque vocês também vão ver que, com frequência, quando um trabalho artístico é feito por mulheres, a gente não considera ele artístico. A gente considera ele artesanal, geralmente. Mas isso é uma questão mais para frente. Então, do beijinho, nós vamos para o abraço. Então, aqui eu tenho uma série de palavras que eu gostaria de ler com vocês. Tá? Então, aqui nós temos tekne, que é uma palavra grega. Tá? Nós temos ali 2 palavras do latim, 2 palavras romanas, que têm a mesma aplicação, mas que são usadas em contextos linguísticos diferentes, que são ars e artis. Nós temos ali em cima uma palavra iorubá, que é ono. Tá? Nós temos ali em cima uma palavra chinesa, que é yishu. Tá? Nós temos aqui no canto inferior direito uma palavra nahuatl, que é toltecayotl. Tá? E nós temos aqui embaixo 3 palavras na mesma língua, que é japonês, que são ato, geijutsu e bijutsu. Tá? Agora eu quero chamar atenção para essas palavras todas. Todas essas palavras significam, de alguma forma, arte. Mas, em contextos históricos diferentes e, consequentemente, em contextos linguísticos diferentes, elas têm outros sentidos. Então, por exemplo, para os antigos gregos, tekne, especificamente,
era aquilo que era feito utilizando alguma forma de manipulação, né? Aquilo que você produzia com alguma forma de manipulação manual e criava um objeto. Então, techné, tá, era aquilo que era a arte que ia desde o pintor, o escultor, o carpinteiro, o oleiro, o fabricante de telha, todos eles fabricavam alguma forma de techné. Tanto é que você tem o termo teknites, em grego daí, que seria artista, artesão, artífice, ele vale para todos eles. Todos eles estavam incluídos nessa classe social, né, que seria uma espécie de classe média urbana, basicamente. E daí o mesmo vale para o latim. O conceito de ars também daí gera o artífex, que é o artista, artífice, artesão, assim por diante. Ono, em Yorubá, vai ser a designação tanto para alguém que, hoje em dia, no caso, né, contemporaneamente, alguém que é um artista do circuito artístico contemporâneo, quanto para alguém que faz trabalho manual. Tá? Ishu, no chinês, é a combinação de 2 caracteres, que a gente já vai ver um pouco melhor qual que é o sentido disso. Totecayotl é uma palavra nahuatl, que é a língua que era falada, ainda é falada hoje em dia por milhares de pessoas, que era falada pelos astecas quando os espanhóis chegaram no México. E, literalmente, se a gente for traduzido nahuatl, significa coisa tolteca. Assim como o artista, né, eles frequentemente chamavam de toltecapli, né, de tolteca. Por quê? Porque os toltecas eram um povo que viveu na Mesoamérica antes dos astecas e que os astecas viram só os restos deles e achavam as cidades que eles deixaram para trás tão impressionantes que eles associavam imediatamente eles com uma espécie de civilização mítica de artistas ancestral. Então, tudo que era feito, todo tipo de profissão que tinha o propósito de criar algo esteticamente agradável, era um tolteca. A pessoa que pintava, a pessoa que trabalhava com orivesaria, que fazia adornos de plumas, todos eles eram toltecas. E a arte era coisa de tolteca. Por isso, toltecaiote. Tá? E daí nós temos o caso japonês, que daí também eu vou entrar em mais detalhes, porque é algo que merece. Então, uma palavra, é uma expressão, na verdade, que vocês vão estar certamente muito acostumados, é uma expressão em inglês que já foi inclusive utilizada para movimentos artísticos, para certas tendências, não só nas artes, mas no design também, que é a expressão arts and crafts. Tá? Então, arts and crafts é uma expressão que é muito popular, que é muito comum em inglês, e que é frequentemente usada para a disciplina escolar, nessa disciplina escolar de arts and crafts, artes e trabalhos manuais, ou artes e artesanatos. Assim, porque essas duas palavras elas vão ter origens diversas. Então, no caso especificamente do inglês, é interessante porque o art tem origem no latim ars, enquanto que o craft tem origem no germânico kraft. Assim, então, você tem a coisa que é mais sofisticada, ela tem origem latina, a coisa que é mais manual, ela tem origem germânica. No alemão, você tem duas palavras germânicas, que são Kunst, para o que a gente chama de arte, e Kraftwerk, para o que a gente chama de artesanato. Daí nós temos, é claro, o português, que eu coloquei aqui, artes e trabalhos manuais, ou artes e artesanato. Em espanhol, artes e artesanias. Né? E em Yorubá, que é o nosso bingo, ona, ati, ona. Né? Assim, então não existe diferença entre arte e artesanato. Você fala literalmente como se você estivesse falando artes e artes, ou artesanatos e artesanatos. E isso é uma expressão porque a maior parte dos iorubás, das pessoas que falam iorubá, vive na Nigéria. E a Nigéria é um país que foi colonizado por ingleses. Né? Assim, então, expressões inglesas são muito comuns na Nigéria. Só que como é que você vai traduzir arts and crafts para iorubá? Né? Então, acaba ficando uma tradução completamente redundante. Né? Ona, ationa. Né? Artes e artes. Eu adoro essa ideia. E aqui vocês podem ver duas peças de arte iorubás, que são uma cabeça, né, as cabeças esculpidas dos iorubás que foram produzidas muito nesse período aqui entre os séculos 12 e 15, em terracota, em bronze. As mais conhecidas são em bronze, mas principalmente em terracota e bronze, mas também em pedra, ocasionalmente. Que são figuras que representam antepassados.
né? A maioria delas, hoje em dia, acredita-se que representam reis. A gente sabe também que na religião iorubá, na cosmovisão iorubá de forma geral, a gente encontra divindades, né, orixás, que são figuras históricas que foram divinizadas depois, né, reis e rainhas que depois passaram a ser cultuados como divindades. Esse tipo de figura frequentemente encontra lugar num museu de arte, sem problema nenhum. Por quê? Porque está mais no gosto europeu. É mais realista, né, se assemelha a um rosto de fato, é feito num material mais durável. Em comparação, esse traje que vocês estão vendo na direita, que é um traje urubá típico, ele não vai para um museu de arte. Ele vai para um museu de artes aplicadas e ciências. E existe um motivo para isso. Porque roupa, né, numa visão mais ortodoxa, é menos arte do que escultura, bem simplesmente falando. Então, ela é menos arte, ela é mais artesanato. Por quê? Porque ela tem uma função prática. Ora essa, eu sempre fico puto da cara quando me falam isso. Eu fico furibundo quando me dizem assim o objeto, quando ele tem um uso prático, ele não é arte. Aí ele é design, ou ele é objeto, qualquer outra coisa. Ora essa, a cabeça tinha um uso prático também, só que era um uso ritualístico. Na mente de um sacerdote que sepultava essa cabeça, ou que situava ela num posto de culto, aquilo era uma prática essencial à vida também. Né? Assim, então, é algo que é tão prático quanto a roupa, só que a nossa percepção torta, né, assim, míope, babaca de praticidade e estética, ela nos impede de compreender isso. Mas a gente tem que entender isso. Uma pintura de Madonna, de Virgem Maria com o bebê Jesus, que o Botticelli fazia, ela era prática. Ela era feita para estar em uma capela ou em um oratório pessoal, e as pessoas usavam ela para adoração. Isso é uma prática. Né? Mas as pessoas vão olhar aquilo e dizer, não, isso aqui é mais importante do que uma roupa porque não tem uma função prática. Só por quê? Prática para quem? Prática para a gente é muito arbitrário. A gente não para pensar em como a ideia de prático, pragmático, funcional, operacional é uma coisa que é completamente arbitrária. Né? E isso é uma das inquietações que eu quero instalar aqui. Então, depois do jantarzinho, eu passei de volta para casa. Em chinês, como eu disse, arte se diz yishu, tá? E é a junção de dois caracteres, né? Eu acredito que a maioria de vocês tem isso, é meio que senso comum. A escrita chinesa, a escrita Han chinesa padrão, ela não é alfabética. E ela também não é silábica. Ela é ideogramática. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada sinal gráfico tem um significado fechado, tem uma ideia completamente fechada naquele sinal. E é por isso que escrita chinesa é tão interessante. Por exemplo, computador em chinês, em mandarim, cérebro tem dois caracteres. Um é o caractere para cérebro e o outro é o caractere para elétrico. Tá? Então, o computador é um cérebro elétrico, se você for dissecar a palavra. E daí, a palavra cérebro, em si, ela é um ideograma que é a junção de três ideogramas. A palavra cérebro é a junção dos ideogramas. Carne, pensar e rapidamente. Tudo na mesma... São três ideogramas que se compõem em um só. Então, tudo isso tudo junto você pode traduzir como computador. Ou como carne elétrica que pensa. É algo que é absolutamente maravilhoso a respeito do modo como opera a língua chinesa a partir da escrita. Então, o caractere para yi significa habilidade, tá? Significa capacidade, perícia. Né? E o caractere para shu significa técnica, não desconsiderem que está escrito metododo ali, método, tá? Ou tática. Então, ishu é um exercício tático, um exercício cognitivo, pensado, deliberado de habilidade. É um esforço criativo deliberado. Então, é uma definição que ela é bastante ampla, mas que ela se enquadra muito bem com o uso metafórico que a gente faria de arte. Né? A gente pensaria a arte de cozinhar. Né? Faz todo sentido quando a gente bate com essa combinação de palavras aqui.
Assim, eu sempre dou esse exemplo assim, de como a arte é algo que vai entrando na vida das pessoas. A gente fala a arte de cozinhar, a arte de se vestir e tal, né? E daí tem um segundo degrau que daí você se apropriar das artes para as outras coisas. Então, há décadas atrás, uma expressão que era muito comum entre narradores esportivos, locutores de futebol, era dizer que um gol muito bonito tinha sido uma pintura. Né? Assim, então, isso é um exemplo de como que a gente vai se apropriando da terminologia da arte para o nosso dia a dia, de tão importante que ela é para nós. E eu sempre digo que a arte é a única coisa que importa. As outras coisas a gente precisa, tá? Assim, eletricidade, medicina, processamento de alimentos, essas coisas a gente precisa, tá? A arte é o que importa. A arte é o que a gente tem porque é bom. Assim, eu sempre parto desse princípio que a arte é o que vale a pena. Subindo as escadas. Então, aqui eu entro com as definições do japonês. Então, no japonês, vejam bem, nós temos essas definições todas aqui. Tem duas formas de escrita nas duas primeiras palavras, por quê? Porque a gente está lidando com dois alfabetos diferentes. Né? A primeira escrita, que ela é mais curta, mais compacta, é em kanji, que daí são ideogramas. A segunda parte é em hiragana, que daí é o alfabeto silábico japonês. Né? Então, você tem dois padrões diferentes de escrita aqui. Então, a primeira palavra é geijutsu. Tá? Então, gei, em japonês, é uma palavra que tem um sentido meio nebuloso, assim, que é algo que você definiria mais ou menos como representação, atuação, ação, reação, performance, mas é uma palavra meio nebulosa em termos de sentido. E daí, jutsu é técnica, né? Então é a técnica de atuar ou a técnica de apresentar alguma coisa. A partir do contato com o Ocidente, muitos artistas japoneses começaram a estudar no exterior, ou começaram a trabalhar segundo padrões das escolas de arte europeias, eles vão começar a usar o termo bijutsu, né, que é a técnica para criar beleza. Bi é beleza em japonês, mas é técnica para criar objetos de beleza, fica implícito. Bijutsu, em japonês, especificamente é o que você usa para se referir às artes visuais. Então, escultura e pintura é bijutsu. Né? Diferente de geijutsu, que é muito mais amplo, define vários outros tipos de arte. Né? Mas, se você for a uma exposição de arte contemporânea no Japão, o termo mais frequentemente usado vai ser um estrangeirismo, que é ato, que é a palavra em inglês arte adaptada para katakana, que daí é o alfabeto que os japoneses usam para escrever palavras estrangeiras. Então, assim, você tem duas palavras que elas têm sentidos muito próprios, muito característicos, muito sui generis, e ao mesmo tempo tem um estrangeirismo daí, que é usado para dizer arte à moda ocidental, basicamente, ato. Eu também acho genial isso, assim, como que essa capacidade que a língua japonesa tem de simultaneamente incorporar palavras estrangeiras, enquanto mantendo uma forma muito específica de dar sentido a essas palavras estrangeiras. Entrando no quarto, né? Então aqui a gente vai para conceitos, como eu falei para vocês, que a gente volta para a nossa fonte aqui. Nós, enquanto brasileiros, nós, enquanto sul-americanos, nós, enquanto americanos, nós, enquanto pessoas do hemisfério ocidental, nós somos, queiramos ou não, herdeiros da Europa. Assim, para bem ou para mal, nós carregamos e perpetuamos uma tradição cultural que é europeia. Isso quer dizer que nós temos uma percepção de arte que ela frequentemente dialoga com o que os gregos e os romanos pensavam. Então, a palavra em português arte vem de ars, que é correlata com o teknia dos gregos. E, por sua vez, também se originam de ars. Artesanato, artesania, artifício, artificial. Então, reparem que algo artificial é o quê? É algo que foi feito por mãos humanas. E não é algo que é natural, artificial. Né? Algo que é produto de arte, artificial. E eu acho interessante que exista essa coincidência linguística extrema, porque porque um artifício, o que é um artifício? Um artifício um artifício ou uma artimanha, né, é algo que você usa para contornar uma situação.
Um artifício ou uma artimanha, ele é uma estratégia, é uma ressignificação de algo, é uma perversão de alguma coisa. E isso é algo que me interessa muito em termos de coincidência linguística, como eu falei, porque em japonês a palavra jutsu, ela significa técnica, ela significa produção, ela significa estratégia, mas ela também pode ser usada para truque de mágica. E isso me chama muito a atenção porque a gente, de certa forma, atribui esse sentido também, porque artifício é um truque. Né? O artifício é uma forma de contornar algo, é uma forma de dar uma volta na natureza. E é tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é uma forma de dar uma volta na natureza, para a gente ter a nossa existência mais confortável. Né? Eu gosto que a gente reflita a respeito desses sentidos das palavras. Né? Como eu disse, do artesanato, a artesania, a arte, o artifício, o artificial. Muito bem, vamos para as preliminares. Em Florença, e reparem bem, Florença é a cidade italiana, hoje em dia é uma cidade italiana, na época ela era uma república, ela era uma cidade-estado, um território autônomo, foi o epicentro do Renascimento italiano. Né? Então, o Renascimento italiano, ele começa em Florença. Tá? E Florença é a cidade mais importante do Renascimento italiano e, discutivelmente, do Renascimento europeu como um todo. Você vai perguntar, mais importante do que Roma, tio? Com certeza mais importante do que Roma, porque Roma vai ter muito do dinheiro e vai atrair muitos artistas, mas de onde que vêm esses artistas? De Florença. Tá? É lá que está o treinamento. E por que que os artistas de Florença são tão valorizados? Por uma razão muito simples. Porque Florença, no século XII, é uma cidade que está se tornando, de repente, repentinamente, muito rica por causa do comércio com a Ásia. Florença está situada no extremo europeu da Rota da Seda. Então, é através de Florença que entram na Europa temperos, sedas, cetins, todo tipo de artigo de luxo que é proveniente da Ásia ou do norte da África. Tá? Então, Florença é uma cidade que vê um enriquecimento muito rápido e a maior parte dos habitantes dessa cidade, eles não são grandes aristocratas, eles não são nobres, eles não vêm de famílias que têm, né, que têm longas histórias de nobreza, eles são pessoas comuns com dinheiro. E pessoas comuns com dinheiro, elas têm um grande incentivo para buscarem criar uma mitologia. Porque já que elas não têm uma mitologia familiar, elas querem criar uma mitologia para si. E essas pessoas vão se interessar muito em pagar pintores e escultores para fazer esse tipo de propaganda pública para elas. É o caso dos Médici. Os Médici foram os que mais se destacaram nesse sentido. A família Médici é a família que mais se destaca nesse sentido, mas eles não foram os únicos. Dito isso, na mesma Florença, que foi o epicentro do Renascimento italiano, quando você vai estudar como funcionava a estrutura social e política da cidade, que era baseada nas guildas, as guildas de ofícios, elas eram essas agremiações, eram associações de trabalhadores que eles tinham seus representantes, eles formavam associações que protegiam seus próprios interesses, fiscalizavam a qualidade do trabalho que eles produziam e também representavam eles nos conselhos políticos da cidade. Né? E todas as guildas representavam uma arte. Tudo era arte. Citando aqui a filósofa Narcisa. Tudo é arte, tá? Então, vocês vão ver aqui que... Só que em Florença, eles tinham uma divisão bem restrita entre as artes maiores, as artes médias e as artes menores. Tá? Então, quais que eram as 7 artes maiores? Juristas e notários eram a mais elevada das artes. Vendedores de tecidos importados. Fabricantes e vendedores de lã. Banqueiros e cambistas. Fabricantes e mercadores de seda. Farmacêuticos e peleiros. As artes médias. Açougueiros e pastores. Ferreiros. Sapateiros. Canteiros, marceneiros e entalhadores. Fabricantes de linho. Alfaiates e revendedores de tecido. E daí as artes menores.
vinicultores, estalajadeiros, curtidores, mercadores de azeite, negociantes de alimentos, fabricantes de celas e arreios, chaveiros, funileiros e fabricantes de ferramentas, armeiros, carpinteiros e a guilda dos padeiros e moleiros de trigo. Repararam que não existe uma guilda dos pintores, não existe uma guilda dos escultores, não existe uma guilda dos pintores e escultores. Onde que eles se afiliavam? Os pintores faziam parte da mesma guilda que os médicos e farmacêuticos. E daí vocês vão perguntar por quê? Porque basicamente eles manipulavam as mesmas substâncias. Eles precisavam adquirir as mesmas substâncias que eram usadas para se fazer medicamentos, eles usavam para fazer tintas. Então os pintores faziam parte dessa guilda. Tá? E os escultores, para onde que eles iam? Os escultores, eles estavam aqui nas artes médias. Eles eram afiliados ao mesmo grupo, à mesma associação que os canteiros, marceneiros e entalhadores. Consequentemente, escultores eram considerados um degrau abaixo dos pintores. Não é à toa que o Michelangelo, você acha que o Michelangelo tinha essa crise de inferioridade, esse complexo de inferioridade, né, porque o Leonardo vivia provocando ele, porque ele era um padeiro e ele, né, assim, vivia tentando explicar que a escultura não era uma forma de arte inferior em relação à pintura. Então reparem que eu mostrei aqui para vocês todo esse universo florentino, né, e o uso da palavra arte, e não é um uso, né, assim, não é o uso que a gente está habituado, porque é um uso que vai para todo mundo, tá? Menos para as pessoas que nós consideramos atualmente como os artistas. Tá? Então, agora que nós fizemos todo esse levantamento, primeira bombada. Tá? Então, do século XVI ao XXI, mudanças de estilo à parte, os grandes movimentos artísticos perseguiram uma meta acima de qualquer outra, que seja dignificar a criação artística, afastando-a do status de trabalho manual / não intelectual. Então, vejam bem, os gregos antigos, e os romanos imitaram eles nisso, e isso foi algo que permaneceu ao longo da Idade Média, e ainda no Renascimento era uma crença bastante difundida, tá? É a seguinte ideia. Tá? Existem coisas que as pessoas fazem com o espírito, leia-se com o intelecto. Existem coisas que as pessoas fazem com as mãos. E na mente, assim, nessa mente bipolarizada dos gregos, que segue até os dias de hoje, ela é a noção de que existe um trabalho que é mais valorizável porque ele envolve mais o cérebro do que as mãos. E que o trabalho das mãos é menos valorizável do que o do cérebro. E é algo que acompanha a gente até hoje. Né? Assim, é algo que vocês vão notar que ainda pesadamente nos acompanha. A gente tem essa noção que os portugueses, especialmente, tinham muito forte, de que o trabalho físico era algo que era absolutamente indigno. Né? Assim, então, os portugueses eles vão ser, inclusive, muito mais afeitos da escravidão atlântica do que qualquer outra nação europeia. Os portugueses, de longe, escravizaram muito mais do que qualquer outra nação europeia colonizadora. Por quê? Porque eles têm esse complexo de que o trabalho é algo extremamente indigno. Assim, que é algo que a pessoa realmente digna, ela trabalha com as palavras, ela trabalha com a mente. Então, você vai ver que o Brasil tem essa situação muito peculiar que alguns viajantes ingleses que passam pelo Rio de Janeiro, no século XVIII, eles vão anotar assim como, mesmo nas residências mais simples do Rio de Janeiro, nas famílias mais pobres de homens livres, tem pelo menos um escravo. Porque as pessoas preferem mandar aquele escravo para a praça todo dia, para cortar cabelo, fazer barba, vender fruta e voltar com o dinheiro para casa, do que elas mesmas trabalharem. Tal é o estigma que existe em cima do trabalho. Trabalho é coisa de escravo. E essa é uma visão que, francamente, ainda hoje nós carregamos no Brasil. Nós não nos livramos ainda dessa percepção. E é uma percepção que, no universo da arte, é muito interessante de notar, assim,
é algo que é falado com todas as letras, sem nenhum remorso, sem nenhum traço de senso de ridículo, assim. Né? Que a gente fala, qual que é a diferença entre arte e artesanato? Porque a arte é algo que é feito é algo do espírito, das ideias, e o artesanato é algo que é feito manualmente só. A gente não para pensar em quão ofensivo isso é, de um ponto de vista sociológico, inclusive. E eu sempre gosto de voltar aqui. Tem um autor, um sociólogo muito interessante, que é parte da minha bibliografia básica, inclusive hoje, que é o Sennett, Richard Sennett. O Sennett escreveu um livro que se chama O Artífice. E todo o livro é justamente uma tese contra esse complexo civilizacional, na qual ele diz assim, ele parte e essa frase dele é a frase que me toca toda vez. Fazer é pensar. Ele diz assim, né? Você não pode partir do princípio de que pensar, projetar, criar e executar, fazer, realizar, produzir materialmente são polos opostos. Né? Assim, a pessoa que cria com as mãos, ela está pensando, independente do que você possa pensar a respeito. Ela está refletindo. E não faz sentido a gente separar, né, de uma maneira polarizada assim, as duas práticas, as duas atividades. Muito bem, essa foi a bombada número 1. Agora a gente vai para a bombada número 2. Tá? Então, ao longo do processo pelo qual que a gente vem da Renascença até os dias de hoje, certas artes elas foram se tornando as artes menores. Nesse processo, inevitavelmente, as artes se tornaram, né, se dividiram entre as artes maiores e as artes menores. E até o século XIX, ainda era muito comum se usar o termo arte mecânica. Não sei se alguém aqui já ouviu esse termo, mas arte mecânica, ou seja, é algo que você produz com as mãos e, consequentemente, que não envolve pensamento. Curiosamente, né, as artes que se tornaram as menores eram artes como a tecelagem, a alfaiataria, o bordado, a cestaria, a cerâmica, a criação de utensílios de uso doméstico, operacional, cerimonial, até mesmo bélico. Então, todas essas coisas que são mais mão na massa e mais repetitivas, elas passaram a ser vistas como as artes mecânicas, as artes menores. Então, e vocês podem, acho que, ver em que direção que eu estou indo. Quando eu falo, né, de bordado, costura, né, bordado, costura, cestaria, cerâmica, curiosamente, vocês vão ver que as atividades que mais ficaram para trás como artes menores, elas eram mais praticadas por mulheres do que homens. E, com frequência, os homens que praticavam essas atividades eram homens subalternos. Eram escravos ou servos. Tá? Então, costurar, fazer pote de cerâmica, tecer, fabricar tecido, tingir tecido, são atividades femininas. Certamente não é uma coincidência que essas foram as artes que se tornaram as menores. Enquanto que as artes que se tornaram as maiores, coincidentemente, também eram aquelas que homens praticavam mais, como a pintura e a escultura e a gravura, por exemplo. Assim, isso é algo que... E também, claro, tem um outro fator aqui que é bem importante, né, que essas artes menores, com frequência, são as que são feitas de materiais menos duráveis. Então, assim, escultura e pintura, elas têm uma longevidade, uma capacidade de durar mais nas condições adequadas. Enquanto que tecido, cestaria, são coisas que sofrem muito com os efeitos do tempo. Então, são coisas que são feitas de materiais menos duráveis, a gente tende a pensar nelas como menos artísticas.